O sino da porta da padaria tocou enquanto Carlos acendia as luzes e ajeitava a vitrine, como fazia todos os dias há 25 anos. A padaria Sabor de Família era o símbolo do bairro, mas ultimamente as vendas estavam caindo e as contas acumuladas pareciam uma bomba relógio prestes a explodir. Se meu pai estivesse vivo, ele daria um jeito nisso, pensou Carlos olhando para a foto antiga do avô pendurada na parede. Enquanto Carlos trabalhava, Diego ainda estava em casa, dormindo profundamente. Aos 21 anos, ele era um jovem talentoso e apaixonado pela música, mas para ele, o trabalho na padaria era apenas uma obrigação imposta pelo pai. Quando finalmente chegou ao trabalho, de fones de ouvido e violão nas costas, Carlos não conseguiu esconder sua frustração. 2 horas atrasado de novo, Diego. Acha que isso aqui é brincadeira? Diego apenas deu de ombros. Calma, pai. Não tinha ninguém aqui às 6 da manhã, certo? A discussão foi interrompida por Dona Elza, uma cliente fiel. Ela olhou de um para o outro e sorriu, tentando aliviar a tensão. Vocês dois são como fogo e gasolina, brincou, enquanto pegava seus pães. Carlos tentou forçar um sorriso, mas sua paciência estava se esgotando. Depois que Dona Elza saiu, ele apontou para a lista de tarefas. Diego, você precisa aprender que isso aqui é sério. Um dia, tudo isso será seu. Mas Diego balançou a cabeça. Eu já disse, pai, eu não quero isso. Quero seguir minha própria vida. O dia passou lentamente. Carlos notava os clientes mais jovens indo para a nova padaria do bairro, que prometia um ambiente moderno e cardápio gourmet. Enquanto servia um dos poucos clientes, viu Diego sentado no fundo tocando violão. Diego, isso aqui não é um show. Venha me ajudar, gritou. Mas o jovem apenas resmungou, guardou o violão e voltou para o balcão, visivelmente contrariado. Naquela noite, enquanto Carlos revisava as contas da padaria, percebeu que as despesas eram maiores do que os lucros. Ele respirou fundo, segurando a foto do pai, como se buscasse conselhos de outra época. Não sei se consigo, pai, murmurou. Ao mesmo tempo, Diego estava no quarto compondo uma nova música. Ele recebeu uma mensagem de um amigo. Diego, tem uma audição no próximo mês. É sua chance. Ele olhou para o celular e pensou, se eu contar isso ao meu pai, ele vai surtar. Na manhã seguinte, Carlos acordou decidido a tentar uma abordagem diferente. Diego, precisamos conversar, disse enquanto os dois abriam a padaria. Eu sei que você quer seguir seus sonhos, mas precisa entender que isso aqui é o legado da nossa família. Diego revirou os olhos. E você precisa entender que eu não sou como você. A conversa terminou ali, com os dois mais distantes do que nunca. Enquanto Carlos lutava para manter a padaria de pé e Diego sonhava com os palcos, uma coisa era certa: algo teria que mudar. Ambos estavam presos em suas convicções, sem perceber que juntos talvez pudessem encontrar uma solução. O dia amanheceu com Carlos abrindo as portas da padaria Sabor de Família. As máquinas de café ainda chiavam, enquanto ele ajustava a vitrine com o cuidado de sempre. Desde que seu pai fundara o negócio, há mais de 50 anos, Carlos sentia que era sua responsabilidade manter tudo de pé. Mas os tempos estavam mudando, e o movimento da padaria já não era como antes. Ele olhou para a velha foto do avô, pendurada na parede. Se ele conseguiu começar do nada, eu consigo manter isso de pé, murmurou para si mesmo. Enquanto Carlos organizava o ambiente, Diego ainda estava em casa. Aos 21 anos, o jovem vivia em um mundo à parte, movido pela música e pelos sonhos de se tornar um artista reconhecido. Para ele, a padaria era uma prisão, uma responsabilidade que ele nunca pediu. Quando finalmente chegou ao trabalho, de fones de ouvido e violão nas costas, Carlos já estava impaciente. 2 horas atrasado de novo, Diego? Questionou com o tom de um pai exausto. Diego tirou os fones calmamente e respondeu: Pai, calma. Não é como se o mundo tivesse acabado. A resposta de Diego foi suficiente para acender a frustração de Carlos. Isso aqui não é um passatempo, é a nossa vida. Um dia você vai entender a importância disso.
gritou enquanto ajeitava as prateleiras. Diego apenas revirou os olhos. Já disse que minha vida não é aqui, pai. Eu quero fazer música. A discussão foi interrompida pela chegada de Dona Elsa, uma cliente fiel. Vocês dois precisam se acalmar. Lembra que pão bom não se faz com pressa. Brincou tentando aliviar o clima. No entanto, a tensão não diminuía. Carlos notava que mais clientes estavam migrando para a Padaria Gourmet & Co., que havia aberto a poucas quadras. Com um ambiente moderno e menus sofisticados, o novo concorrente atraía especialmente os jovens. Diego, que atendia no balcão com o rosto fechado, parecia mais interessado no celular do que no que estava ao redor. Se você não vai se dedicar, nem adianta estar aqui, disse Carlos em um momento de explosão. Diego respondeu no mesmo tom. Talvez eu nem devesse estar mesmo. No final da tarde, Carlos sentou-se no escritório com as contas abertas à sua frente. As despesas eram maiores do que os lucros, e a pressão parecia insuportável. Ele olhou para a foto do pai novamente, como se buscasse inspiração. Você nunca desistiu. Eu também não vou, pensou enquanto anotava possíveis cortes de custo. Ao mesmo tempo, no quarto, Diego compunha uma música. Ele recebeu uma mensagem de um amigo. Diego, tem uma audição incrível semana que vem. É sua chance. Diego sabia que isso poderia ser o início de algo grande, mas como explicar isso para o pai? Na manhã seguinte, Carlos tentou uma abordagem diferente. Diego, precisamos conversar, disse enquanto preparava os pães. Eu sei que você tem seus sonhos, mas isso aqui é o legado da nossa família. Preciso que você esteja comigo nessa. Diego suspirou. Eu preciso que você entenda que não quero viver sua vida, pai. Eu quero viver a minha. A conversa terminou em silêncio, mas ambos sabiam que estavam cada vez mais distantes. Apesar das brigas, Carlos e Diego mantinham a rotina. Mas Carlos sentia que a padaria estava afundando e Diego estava cada vez mais convencido de que precisava ir embora. A relação deles parecia uma corda prestes a romper e nenhum dos dois sabia como mudar isso. O sino da porta tocava, mas o ambiente não tinha a mesma energia de antes. A Sabor de Família estava perdendo seu brilho, assim como o elo entre pai e filho. Certa noite, enquanto Diego tocava violão no quarto, Carlos ouviu a melodia e parou por um instante. Ele não entendia o talento do filho, mas sentiu algo diferente. Talvez eu tenha sido muito duro com ele, pensou. Mas antes que pudesse dizer algo, o telefone tocou. Era o fornecedor, avisando que não poderia mais entregar fiado. Como as coisas chegaram a esse ponto? Carlos perguntou a si mesmo. Enquanto Diego sonhava com palcos e Carlos lutava para salvar a padaria, os dois não percebiam que o maior desafio não era financeiro nem profissional. Era emocional. Pai e filho estavam em uma guerra silenciosa e ambos tinham medo de perder. A manhã seguinte trouxe mais um peso à rotina de Carlos. Enquanto conferia o estoque, percebeu que alguns ingredientes essenciais estavam acabando. O fornecedor já havia avisado que, sem pagamento, não faria novas entregas. Ele tentou esconder a preocupação, mas estava escrito em seu rosto. Quando Diego entrou na padaria atrasado novamente, Carlos não conseguiu se conter. Diego, você acha que isso aqui é brincadeira? Acha que tudo se resolve sozinho? Diego suspirou, colocando o violão em um canto. Pai, eu já ouvi esse discurso antes. E você sabe que eu não sou o único problema aqui. Carlos parou por um momento. As palavras de Diego ecoaram em sua mente. Ele sabia que o problema não era apenas o filho, mas sua teimosia em manter a padaria exatamente como sempre foi. Ainda assim, não conseguia admitir isso. Você só fala isso porque não entende o que significa carregar essa responsabilidade, respondeu, evitando olhar diretamente para Diego. O filho bufou, pegou o pano de limpeza e começou a organizar o balcão. O silêncio entre os dois era mais pesado que qualquer discussão. No meio do dia, a calmaria da padaria foi interrompida pela chegada de um representante da Padaria Gourmet & Co. com panfletos. Ele os deixou na entrada, anunciando promoções e eventos ao vivo no concorrente. Carlos observou de longe,
com o rosto endurecido. Eles estão nos cercando, murmurou. Diego, ao contrário, parecia intrigado. Você já foi lá, pai? Talvez tenha algo que a gente possa aprender com eles. A sugestão foi como um soco no orgulho de Carlos. Aprender? Aprender o quê? Como ser igual a eles? Nós somos diferentes. Diego desistiu de continuar a conversa. Sabia que o pai era orgulhoso demais para admitir que algo precisava mudar. Mais tarde, enquanto Carlos revisava as contas novamente, Diego foi para o fundo da padaria e começou a tocar violão. As notas suaves chamaram a atenção de 2 clientes que estavam sentados. Essa música é sua? Perguntou um deles. Diego sorriu envergonhado. Sim, eu só estou ensaiando. Eles ficaram por mais alguns minutos, ouvindo, e depois saíram elogiando a atmosfera. Quando Carlos percebeu o que estava acontecendo, foi direto ao fundo. Diego, o que você pensa que está fazendo? Isso aqui não é um show. Diego olhou para o pai frustrado. Pai, isso trouxe clientes, eles ficaram aqui por causa da música. Mas Carlos não quis ouvir. Eu não quero distrações aqui. Volte ao trabalho. Diego ficou em silêncio, mas algo dentro dele estava se rompendo. Naquela noite, Diego decidiu que era hora de tentar algo diferente. Ele começou a gravar um vídeo em seu quarto, contando a história da padaria. Isso aqui é importante para o meu pai, mas as coisas estão difíceis. Talvez seja a hora de mostrar para as pessoas o valor disso, disse para a câmera, enquanto mostrava fotos antigas da família. Ele tinha um plano: postar o vídeo nas redes sociais e atrair a atenção da comunidade. Enquanto isso, Carlos estava no escritório tentando calcular quanto tempo ainda tinham, antes que as dívidas se tornassem insustentáveis. Ele olhou para a foto do pai mais uma vez e sentiu um aperto no peito. Eu não posso deixar isso acabar, sussurrou. Mas no fundo sabia que estava ficando sem opções. Na manhã seguinte, o vídeo de Diego começou a circular. Amigos e antigos clientes começaram a comentar e compartilhar. Eu lembro dessa padaria. Sempre comprávamos lá quando crianças, escreveu uma mulher. Carlos, ao descobrir o que Diego havia feito, ficou furioso. Você não tinha o direito de expor a padaria assim, Diego retrucou. Eu só estou tentando ajudar, pai. Alguém precisa fazer alguma coisa. O impacto do vídeo foi maior do que Diego esperava. Algumas pessoas começaram a voltar à padaria, curiosas para ver se o lugar ainda era como lembravam. Mas isso trouxe novos desafios. Carlos não estava acostumado a lidar com tanta novidade, e sua resistência a mudanças começou a atrapalhar. Nós precisamos fazer algo diferente, pai. Essas pessoas querem mais do que só pão, disse Diego, tentando convencê-lo. Mas Carlos apenas balançou a cabeça. O que sempre fizemos foi o suficiente até agora. Não preciso de modernidades. Os dois estavam em um impasse. Carlos se recusava a mudar, e Diego sentia que seus esforços eram inúteis. A tensão entre pai e filho aumentava, enquanto o futuro da padaria permanecia incerto. Ambos queriam salvar o lugar, mas estavam presos em visões diferentes de como fazer isso. A Sabor de Família estava à beira de uma transformação, mas nenhum dos dois sabia o que seria necessário para salvar o legado. Na manhã seguinte, a tensão entre Carlos e Diego parecia ter atingido seu limite. O vídeo postado por Diego continuava ganhando visibilidade, mas o impacto não era suficiente para reverter a crise da padaria. Carlos revisava os números novamente. As contas estavam apertadas e ele sabia que precisaria cortar custos. Se continuar assim, não teremos pão para assar no próximo mês, murmurou, enquanto Diego passava, sem dizer uma palavra, com o violão nas costas. No meio da manhã, enquanto atendiam alguns clientes, Carlos percebeu que a fila na padaria Gourmet & Co dobrava a esquina. Ele fechou os punhos, contendo a frustração. Diego, percebendo o olhar do pai, sugeriu: e se a gente fizesse algo diferente, tipo um evento? Eu posso tocar e chamar meus amigos músicos. As pessoas adoram essas coisas. Carlos balançou a cabeça, já cansado das ideias de Diego. Isso não é um bar, Diego. É uma padaria.
Não precisamos de shows. Mais tarde, um cliente frequente entrou e comentou sobre a padaria concorrente. Eles têm uma máquina que faz pães personalizados na hora. É incrível. Carlos ouviu aquilo como se fosse uma crítica direta. Quando o cliente saiu, ele virou-se para Diego. É isso que acontece quando as pessoas querem novidade demais. Esquecem o que é bom de verdade. Diego, que já estava cansado de ouvir os mesmos argumentos, respondeu: Pai, talvez o problema seja esse. Ninguém mais quer só o bom de sempre. Eles querem algo que faça sentido agora. Enquanto discutiam, um entregador chegou com um envelope. Carlos abriu e, ao ler, sentiu o sangue gelar. Era uma notificação oficial de despejo. O prédio onde a padaria funcionava há décadas estava à venda, e eles tinham apenas 30 dias para quitar todas as dívidas ou sair. Carlos tentou disfarçar, mas Diego percebeu que algo estava errado. O que foi, pai? Perguntou. Nada que você precise se preocupar, respondeu Carlos, escondendo o envelope no balcão. Durante a noite, enquanto Diego ensaiava no quarto, Carlos estava no escritório, olhando para a carta novamente. Ele sabia que não havia tempo a perder, mas a solução parecia impossível. Não posso deixar isso acontecer. Não posso perder o que meu pai construiu, pensou, enquanto segurava a foto antiga do avô. Do outro lado da casa, Diego sentia que algo estava errado. Ele estava dividido entre o sonho de seguir sua carreira musical e a sensação de que não poderia simplesmente abandonar o pai. No dia seguinte, Carlos acordou mais cedo do que de costume. Ele decidiu visitar o Sr. Miranda, o dono do prédio, para tentar renegociar o prazo. Senhor, Miranda, por favor, me dê mais tempo. Estamos tentando recuperar o movimento, implorou. Mas o homem foi categórico. Carlos, você sabe que gosto de você, mas negócios são negócios. Se não pagar até o prazo, terei que vender o prédio. Carlos voltou para a padaria, sentindo o peso do mundo em suas costas. Enquanto isso, Diego decidiu agir por conta própria. Ele começou a organizar um pequeno evento na padaria, convidando amigos para tocar com ele. Se o pai não quer mudanças, vou mostrar a ele que isso pode funcionar, pensou. Ele criou um cartaz improvisado e espalhou a notícia pelas redes sociais. A ideia era simples: música ao vivo, café e pães. Ele só precisava convencer Carlos a permitir. Quando Carlos viu o cartaz, perdeu a paciência. Diego, o que você pensa que está fazendo? Não pode tomar decisões por mim. Diego tentou argumentar. Pai, isso pode atrair pessoas. A gente precisa tentar algo diferente. Carlos, porém, não queria ouvir. Diferente não paga as contas, Diego. O que precisamos é de foco, não de distração. A discussão terminou com os dois em silêncio, cada um se sentindo incompreendido. Mesmo com a resistência de Carlos, Diego não desistiu. Ele sabia que, se não fizesse algo, a padaria correria ainda mais riscos. Naquela noite, ele ligou para alguns amigos e confirmou os detalhes do evento. Eu só espero que meu pai veja que isso é para ajudar, não para competir com ele, pensou. Ao mesmo tempo, Carlos olhava para a carta de despejo e se perguntava se deveria contar ao filho. Ele não queria preocupar Diego, mas sabia que o tempo estava acabando. Pai e filho estavam em um impasse. Diego queria inovar, enquanto Carlos se agarrava à tradição. No entanto, nenhum deles percebia que precisariam um do outro para superar os desafios que estavam por vir. A manhã começou mais movimentada do que o normal. Carlos estava inquieto, e Diego, ao perceber o silêncio do pai, preferiu não tocar no assunto. O evento improvisado organizado por Diego estava programado para aquela noite, mas ele ainda não tinha certeza de que conseguiria convencer Carlos a permitir que acontecesse. Enquanto Carlos limpava o balcão, Diego olhava para o cartaz improvisado preso na parede. Isso precisa dar certo, pensou, com um misto de determinação e ansiedade. Carlos, no entanto, estava focado em outro problema. As contas continuavam a crescer, e o prazo para quitar a dívida estava cada vez mais curto. Enquanto organizava os papéis, ele encontrou a carta de despejo novamente. Carlos suspirou, mas ainda decidiu esconder o documento de Diego.
Ele já tem seus próprios problemas. Não precisa carregar isso também, pensou. Por volta do meio-dia, um cliente fiel entrou e comentou casualmente sobre o evento. Ouvi dizer que vai ter música aqui hoje. Que ideia interessante, disse animado. Carlos franziu a testa, surpreso. Quem te contou isso? O cliente apontou para o cartaz na parede. Foi a gota d'água para Carlos, que chamou Diego na cozinha. Você organizou um evento sem minha permissão? Isso aqui não é um lugar para festas. Diego tentou se explicar. Pai, isso pode nos ajudar a atrair mais pessoas. Estamos precisando ou não percebe isso? A discussão entre os dois tomou proporções maiores do que o normal. Carlos, em um momento de raiva, arrancou o cartaz da parede. Se você quer tocar seu violão, vá para outro lugar. Aqui fazemos pão, não música. Diego olhou para o pai, visivelmente magoado. Talvez seja isso o problema. Você não vê que ninguém mais quer o que estamos oferecendo do jeito que está. Antes que Carlos pudesse responder, Diego pegou o violão e saiu da padaria, batendo a porta. A tensão permaneceu no ar durante o resto do dia. Carlos continuava trabalhando, mas sua mente estava no que Diego havia dito. Ele sabia que o filho tinha razão em alguns aspectos, mas seu orgulho não o deixava admitir. Enquanto isso, Diego foi até um parque próximo para esfriar a cabeça e tocar um pouco. Ele ainda planejava aparecer na padaria à noite, com ou sem a aprovação do pai. No início da noite, enquanto Carlos fechava a cozinha, algo inesperado aconteceu. Um curto-circuito em uma das máquinas da padaria provocou um pequeno incêndio. As chamas se espalharam rapidamente pela cozinha, e Carlos correu para pegar o extintor. Ele conseguiu controlar o fogo antes que causasse danos maiores, mas o local ficou cheio de fumaça e fuligem. Quando Diego voltou, encontrou o pai sentado no chão, visivelmente abalado. Pai, o que aconteceu? Perguntou Diego, ajudando Carlos a se levantar. Foi um curto-circuito, respondeu o pai, com a voz trêmula. Ele olhou ao redor, vendo os danos na cozinha. Talvez isso seja um sinal de que devo desistir. Diego balançou a cabeça. Não, pai. Isso é só um obstáculo. A gente pode consertar isso. Carlos, no entanto, parecia derrotado. Eu não sei, Diego. Estamos sem dinheiro. O prédio vai ser vendido. Não vejo como sair disso. Diego ficou chocado ao ouvir sobre o despejo. Você nunca me contou isso. Como esperava que eu ajudasse se não sabia o que estava acontecendo? Carlos desviou o olhar. Eu queria te proteger disso. Você tem seus próprios sonhos e eu não queria te sobrecarregar. Diego respirou fundo, tentando conter a raiva. Pai, eu sei que brigamos, mas isso é algo que enfrentamos juntos. Não é só sua responsabilidade. Após limpar o estrago, os dois sentaram-se no balcão. Diego pegou o violão e começou a tocar uma melodia suave, tentando acalmar o ambiente. Carlos escutava em silêncio, até que finalmente falou. Talvez eu esteja errado sobre você, Diego. Talvez a música possa ser parte disso tudo. Diego olhou para o pai com um pequeno sorriso. Talvez a tradição ainda tenha algo a ensinar para mim. Apesar do incêndio, Diego decidiu seguir com o evento. Ele chamou os amigos e organizou tudo em cima da hora. Carlos, ainda hesitante, decidiu deixar que o filho tentasse. Não sei se vai dar certo, mas vou te apoiar dessa vez, disse. Diego ficou surpreso, mas agradecido. Naquela noite, a padaria recebeu mais clientes do que nos últimos meses. A música de Diego criou um clima acolhedor e as pessoas começaram a conversar e compartilhar memórias do local. Carlos, que observava tudo de longe, finalmente percebeu que havia algo de especial na combinação entre música e tradição. Talvez essa seja a mudança que precisávamos, pensou. Mas os desafios ainda não tinham acabado. Apesar do sucesso do evento, as dívidas continuavam altas e o prazo para salvar a padaria estava cada vez mais curto. Pai e filho sabiam que aquela seria apenas a primeira batalha em uma longa guerra para proteger o legado da família. O sucesso improvisado do evento encheu Diego de esperança, mas Carlos permanecia cético. Apesar do movimento na padaria naquela noite, ele sabia que uma única noite
não resolveria os problemas financeiros. No entanto, algo havia mudado. Pela primeira vez em muito tempo, Carlos e Diego tinham conseguido trabalhar juntos. Pai, viu como as pessoas gostaram? Podemos fazer isso de novo, sugeriu Diego, enquanto arrumavam a padaria no final da noite. Carlos suspirou, mas concordou. Talvez. Mas se fizermos, tem que ser bem planejado. Na manhã seguinte, Diego já estava cheio de ideias. Ele queria transformar o próximo evento em algo maior. Um dia especial para celebrar a história da padaria e atrair tanto antigos clientes quanto novos. Podemos contar histórias sobre o vovô, mostrar fotos antigas e, claro, ter música ao vivo. Isso vai lembrar as pessoas de como a Sabor de Família sempre foi importante para o bairro, explicou, animado. Carlos ouviu em silêncio, algo raro, e finalmente respondeu. Parece uma boa ideia, mas precisamos garantir que seja impecável. Os preparativos começaram imediatamente. Diego mobilizou amigos músicos para participar, enquanto Carlos começou a vasculhar o depósito em busca de objetos e fotos antigas que pudessem ser exibidos durante o evento. Durante a busca, Carlos encontrou um envelope amarelado com o nome de seu pai. Dentro havia uma carta. Ele a leu em silêncio e sentiu um nó na garganta. Nunca esqueça, filho, não é só o pão que alimenta as pessoas, é o amor que colocamos nele. As palavras o emocionaram e o fizeram perceber que talvez Diego estivesse trazendo algo valioso para a padaria. Diego usou as redes sociais para divulgar o evento. Ele postou trechos de sua música, fotos antigas da padaria e até pequenos vídeos contando histórias sobre o lugar. A resposta foi positiva. Antigos clientes comentavam lembranças de quando frequentavam a padaria com suas famílias. Minha avó sempre comprava os pães doces aqui, escreveu uma mulher. É bom ver que estão tentando trazer o lugar de volta, comentou outra. Carlos, que nunca entendeu muito sobre redes sociais, ficou impressionado com o alcance que Diego conseguia. Porém, nem tudo corria bem. No meio dos preparativos, Carlos recebeu outra visita do dono do prédio, Sr. Miranda. Ele deixou claro que, mesmo com o esforço recente, o prazo final para o pagamento não mudaria. Carlos, admira o que você está fazendo, mas negócios são negócios. Se não pagar até o fim do mês, terei que vender, disse sem rodeios. Carlos ficou arrasado, mas decidiu não contar a Diego para não desmotivá-lo. No dia do evento, a padaria estava cheia de vida. Fotos antigas decoravam as paredes e uma pequena área foi improvisada como palco para Diego e seus amigos. Carlos, que normalmente ficava preso ao balcão, dessa vez decidiu circular pelo espaço e conversar com os clientes. Ele contou histórias sobre como a padaria começou e como cada geração havia deixado sua marca ali. As pessoas estavam encantadas. É isso que fazia esse lugar especial, comentou uma cliente enquanto admirava uma foto em preto e branco. Diego começou a tocar e o ambiente ficou ainda mais acolhedor. A música era suave, mas carregada de emoção, e as pessoas pareciam se conectar com cada nota. Carlos observava de longe, sentindo algo que não sabia explicar. Pela primeira vez, ele viu a música de Diego não como uma distração, mas como uma extensão do que a padaria representava: calor humano e comunidade. Apesar do sucesso do evento, Carlos sabia que ainda estavam longe de resolver todos os problemas. Quando Diego voltou ao balcão para falar com o pai, Carlos foi honesto. Foi um bom dia, filho, mas isso não é suficiente. Ainda temos muitas contas para pagar. Diego, que já esperava essa resposta, sorriu levemente. Já eu sei, pai, mas esse foi o primeiro passo. Agora as pessoas estão voltando e isso é o que importa. Naquela noite, enquanto fechavam a padaria, Carlos olhou para o letreiro antigo. As letras estavam desgastadas, mas ainda carregavam o nome Sabor de Família. Ele pensou nas palavras de seu pai e no esforço de Diego para salvar o lugar. Talvez seja hora de recomeçar, disse em voz baixa. Diego ouviu e respondeu: e a gente vai fazer isso juntos. Os desafios não haviam terminado, mas pai e filho estavam mais unidos do que nunca.
Eles sabiam que precisariam de mais do que boas intenções para salvar a padaria, mas agora tinham algo que não tinham antes: confiança um no outro. A semana seguinte trouxe uma nova dinâmica para a Sabor de Família. A resposta positiva ao evento deu a Carlos e Diego o impulso que precisavam, mas o relógio continuava correndo. Faltavam apenas 20 dias para o prazo final, e a dívida ainda parecia uma montanha impossível de escalar. Carlos, pela primeira vez, começou a delegar algumas tarefas a Diego. Se você é tão bom com redes sociais, use isso para chamar mais clientes. Faça o que precisar, disse, entregando as rédeas com relutância. Diego aproveitou a oportunidade e começou a planejar uma campanha maior. Ele propôs uma ideia ousada: contar a história da padaria em um vídeo que mostrasse tanto o legado da família quanto o momento crítico que estavam vivendo. Carlos, inicialmente resistente, acabou concordando. Se vamos pedir ajuda, que as pessoas entendam o que está em jogo, disse. Eles reuniram fotos antigas, gravaram cenas do dia a dia na padaria e Diego até incluiu uma performance musical no final. Quando o vídeo foi publicado nas redes sociais, a resposta foi imediata. Essa padaria faz parte da minha infância, comentou um cliente antigo. Outro escreveu: não podemos deixar esse lugar fechar. Em poucos dias, o vídeo havia sido compartilhado dezenas de vezes e as doações começaram a chegar. Não era muito, mas era o suficiente para dar uma pequena esperança. Diego acompanhava os números com entusiasmo. Pai, estamos conseguindo. Carlos, no entanto, sabia que ainda estavam longe do objetivo. Enquanto isso, o Sr. Miranda, dono do prédio, parecia inflexível. Ele fez outra visita à padaria para lembrar Carlos do prazo. Vocês estão se esforçando, eu sei. Mas o mercado é cruel, Carlos. Se não tiver o dinheiro até o fim do mês, terei que vender. Carlos tentou argumentar, mas Miranda foi firme. Quando Diego soube da conversa, ficou furioso. Ele nem se importa com o que isso significa para a gente. Carlos, no entanto, estava mais calmo. Não adianta brigar, filho. Temos que fazer o possível com o que temos. Na tentativa de atrair ainda mais atenção, Diego organizou um novo evento, desta vez com mais planejamento. Ele convidou músicos locais e pediu doações na entrada. Carlos, dessa vez, participou ativamente, ajudando na organização e até criando promoções especiais para a noite. Se vamos fazer isso, que seja à altura do nome da nossa família, disse com determinação. No dia do evento, a padaria estava cheia. Músicas ecoavam pelas paredes e os clientes pareciam felizes em estar ali. Carlos, que normalmente evitava esse tipo de interação, surpreendeu a todos ao subir no pequeno palco improvisado. Ele contou histórias sobre como seu pai e avô fundaram a padaria e o que aquele lugar representava. Isso aqui nunca foi só sobre pão. Foi sobre comunidade, sobre estar juntos. E hoje, ver todos vocês aqui me lembra porque isso importa tanto, disse, emocionado. A plateia aplaudiu de pé. Apesar do sucesso do evento, o dinheiro arrecadado ainda não era suficiente. Carlos e Diego ficaram até tarde, contando as doações e calculando o que faltava. Ainda precisamos de mais, disse Carlos, desanimado. Diego, porém, recusava-se a desistir. Pai, as pessoas estão ajudando porque acreditam na gente. Vamos continuar lutando. Não é hora de desistir. Na manhã seguinte, Diego recebeu uma ligação inesperada. Era o organizador de uma grande audição para novos talentos. Diego, vimos seus vídeos e adoramos sua música. Gostaríamos que você participasse do evento principal. A audição seria em uma semana, exatamente no dia do prazo final para o pagamento da dívida. Diego ficou dividido. E se eu for? E se isso ajudar a mudar tudo? Pensou. Mas ao olhar para o pai, que se esforçava para preparar os pães com as poucas entregas que ainda chegavam, ele sabia que teria que fazer uma escolha. Quando Diego contou ao pai sobre a audição, Carlos ficou em silêncio por um momento. Você acha que isso pode te levar a algum lugar? Perguntou. Diego respondeu com sinceridade. Eu acho que pode. Mas eu também acho que não posso deixar você sozinho agora.
Carlos olhou para o filho e disse algo que Diego jamais esperava ouvir. Eu te criei para seguir seus sonhos. Não vou ser eu quem vai te impedir. O dilema estava lançado: seguir o sonho ou continuar lutando ao lado do pai. Mas Diego sabia que, de qualquer forma, sua decisão precisaria ser feita rápido. E com ela, o destino da padaria também seria decidido. Diego passou a noite em claro, dividido entre seguir para a audição e continuar ajudando o pai a salvar a padaria. A decisão parecia impossível. Se eu for, talvez consiga algo grande. Mas e o que vai acontecer com a padaria? E com o meu pai? Ele tocava notas no violão, tentando se acalmar, mas sua mente não parava. Na manhã seguinte, encontrou Carlos já no balcão, preparando tudo para abrir. A expressão cansada do pai dizia muito sobre a pressão que ambos estavam sentindo. Decidiu o que vai fazer? Perguntou Carlos, sem desviar os olhos da massa que sovava. Diego hesitou. Eu ainda não sei. E se eu for, mas não der certo? E se eu ficar, e mesmo assim a gente perder tudo? Carlos finalmente olhou para ele. Eu passei a vida inteira pensando assim, filho. Sempre com medo de falhar. Mas às vezes a gente só tem que arriscar. Eu confio que você vai fazer o que é certo. Apesar das palavras encorajadoras, Diego ainda sentia o peso da responsabilidade. Durante o dia, ele conversou com alguns amigos que vieram ajudar na padaria. Você tem que ir, Diego, disse um deles. Se essa é sua chance, você precisa agarrá-la. Diego sabia que eles tinham razão, mas algo dentro dele o prendia ali, como se abandonar a padaria fosse mais do que deixar um lugar. Era deixar parte de quem ele era. Enquanto isso, Carlos se dedicava ao máximo para manter o movimento. Ele começou a interagir mais com os clientes, algo que antes evitava. Contava histórias sobre a fundação da padaria e como ela havia sobrevivido a tantas crises. Eu aprendi uma coisa com meu pai, disse a uma cliente fiel. Quando tudo parece perdido é quando você encontra forças que nem sabia que tinha. As palavras eram tanto para os clientes quanto para ele mesmo. No final da tarde, uma surpresa mudou o clima na padaria. Um grupo de músicos que Diego havia convidado apareceu para tocar espontaneamente. Eles se posicionaram no canto do salão e começaram a tocar uma melodia alegre, atraindo a atenção dos clientes. Carlos, inicialmente contrariado, acabou cedendo. Deixa eles tocarem, disse a Diego. Talvez isso traga mais movimento. Para a surpresa de todos, a música realmente atraiu pessoas. O pequeno espaço começou a se encher e o ambiente ficou mais vibrante. Diego percebeu algo enquanto tocava com os amigos. A música unia as pessoas, assim como a padaria havia feito durante décadas. Ele olhou para o pai, que atendia sorrindo, e sentiu uma conexão que não havia experimentado antes. Talvez não precisasse escolher entre seus sonhos e o legado da família. Talvez pudesse fazer os dois. Quando a noite chegou, Carlos chamou Diego para conversar. Filho, se você acha que deve ir para essa audição, eu vou apoiar sua decisão. Não quero que você olhe para trás e se arrependa. Diego ficou surpreso com a mudança de atitude do pai. Você realmente acha que é o certo? Carlos sorriu. Acho que o certo é você seguir o que acredita. Eu vou dar um jeito aqui, como sempre fiz. Diego foi para o quarto e pegou o violão. Ele sabia que o tempo estava se esgotando e que precisava decidir. Ele olhou para o pequeno caderno onde escrevia suas músicas e depois para a janela, de onde podia ver o letreiro desgastado da padaria. E se eu usar a música para ajudar a salvar isso? Pensou. Foi então que teve uma ideia. Na manhã seguinte, Diego acordou cedo e disse ao pai: eu vou para a audição, mas vou levar nossa história comigo. Carlos franziu a testa confuso. Diego explicou que usaria a música para contar a história da padaria e da luta deles para mantê-la viva. Se eu conseguir, vai ser por nós dois, pai. E se não conseguir, ainda teremos a certeza de que fizemos tudo o que podíamos. Carlos não disse nada por um momento, mas finalmente assentiu. Você tem o meu apoio. Vai e faz o seu melhor. Diego abraçou o pai, algo que não fazia há anos. Carlos, embora relutante, sentiu um orgulho que não sabia explicar.
Diego partiu para a audição, mas deixou algo para trás. Um vídeo curto que ele havia gravado na noite anterior, agradecendo aos clientes e pedindo apoio para a padaria. Essa é a minha casa, e a música é parte dela. Se você acredita em histórias como a nossa, nos ajude a continuar. O vídeo foi publicado logo depois que ele saiu, e Carlos ficou emocionado ao ver os primeiros comentários de apoio chegando. Enquanto Diego se apresentava na audição, Carlos continuava lutando na padaria. Ambos estavam em lugares diferentes, mas conectados por um mesmo objetivo: salvar o legado da família. A apresentação de Diego na audição foi emocionante. No palco, ele falou sobre a padaria antes de começar a tocar. Essa música é sobre meu lar, sobre lutar pelo que importa, mesmo quando tudo parece perdido, disse, com a voz firme, mas o coração acelerado. A plateia ficou em silêncio, enquanto ele dedilhava o violão e cantava uma melodia suave, que trazia imagens de pão quente, risos e sacrifícios. Quando terminou, os aplausos foram ensurdecedores. Diego sabia que havia dado o melhor de si. Enquanto isso, na padaria, Carlos assistia aos comentários no vídeo que Diego havia postado antes de sair. A comunidade estava respondendo de forma surpreendente. Eu lembro quando seu pai começou isso tudo. Vamos ajudar, escreveu um antigo cliente. Outro comentou. Essa padaria é parte da nossa história. Não podemos deixar que desapareça. Carlos, emocionado, sentiu uma nova onda de esperança. Ele sabia que não estava mais sozinho na luta. No final do dia, Diego voltou para casa com uma expressão indecifrável. Carlos estava esperando no balcão, nervoso. E então, como foi? Diego sorriu. Eles gostaram, pai. Disseram que querem trabalhar comigo, mas... Carlos franziu a testa. Mas o quê? Diego respirou fundo. Eu disse que não posso sair agora, que preciso terminar o que começamos aqui. Carlos ficou em silêncio, sem saber como reagir. Pai, eu percebi algo hoje. Minha música não é só sobre mim, é sobre nós. Sobre o que construímos juntos, continuou Diego. Carlos finalmente falou. Você não precisava sacrificar isso por mim. Diego balançou a cabeça. Eu não sacrifiquei nada. Isso não é o fim, é o começo. Nos dias que se seguiram, o vídeo da campanha continuou a circular, e mais pessoas começaram a aparecer na padaria. Os vizinhos se uniram para ajudar. Alguns ofereciam serviços de graça, enquanto outros traziam mais clientes. A padaria estava ganhando vida novamente, e Carlos não podia esconder o orgulho ao ver Diego interagindo com os clientes e tocando violão nos horários mais movimentados. Uma semana antes do prazo final para pagar a dívida, algo inesperado aconteceu. Um empresário local conhecido por apoiar pequenos negócios visitou a padaria depois de assistir ao vídeo de Diego. Eu vejo potencial aqui. Quero investir no que vocês estão fazendo, disse. Carlos e Diego ficaram incrédulos. O empresário explicou que faria um empréstimo sem juros e que ajudaria a modernizar a padaria sem perder sua essência. Com o apoio financeiro, Carlos conseguiu quitar a dívida no último dia. O Sr. Miranda, surpreso com a reviravolta, admitiu. Eu realmente achei que vocês não conseguiriam. Mas devo dizer que vocês me impressionaram. Carlos sorriu, mas dessa vez não com arrogância. Foi uma luta, mas não fiz isso sozinho. A padaria começou a se transformar. Com o investimento, modernizaram o espaço sem perder o charme acolhedor. Diego criou um canto especial para apresentações musicais e Carlos trouxe de volta receitas antigas que haviam sido esquecidas. A Sabor de Família não era mais apenas uma padaria. Era um ponto de encontro, um lugar onde tradição e inovação se encontravam. Meses depois, Diego recebeu outra ligação da audição. Eles queriam gravar uma música dele em um projeto especial. Dessa vez ele aceitou. Mas eu vou gravar aqui na padaria, disse ao produtor. É onde tudo começou. Carlos, ao ouvir isso, sentiu uma onda de orgulho. Pela primeira vez ele percebeu que o sonho de Diego não era algo que os separava, mas que os unia de um jeito único. No dia da gravação, a padaria estava cheia. Diego tocou sua música, enquanto os clientes se movimentavam como em um dia comum. Carlos assistia de longe,
com os braços cruzados e um sorriso no rosto. Ele finalmente entendeu que o legado de sua família não estava apenas no pão ou nas receitas, mas nas histórias que eles criavam e compartilhavam. "Você fez algo incrível aqui, filho", disse Carlos, quando a música terminou. Diego sorriu. "A gente fez, pai, juntos." E assim a Sabor de Família tornou-se mais do que uma padaria. Tornou-se uma lição viva de que o passado e o presente podem coexistir, e que os laços familiares são tão fortes quanto as tradições que eles compartilham. Essa história mostrou que o verdadeiro legado não está apenas no que construímos, mas nas conexões que cultivamos. Se você acredita no poder da família, da superação e dos sonhos, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa dessa inspiração. Comente aqui embaixo qual legado você gostaria de deixar. Vamos juntos continuar essa conversa.